bem forte está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. O teu amor nunca falha por mim e por você. Nós estamos aqui nessa noite é porque Ele se entregou, igual eu falei no início, por mim e por você. Nós somos amados de Deus, filhos amados do Pai. Aleluia! Teu amor não falha, não falha. Glória a Deus. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Teu amor nunca falha. Adora Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor nunca falha. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és
és o mesmo para sempre. Se o mar se enfurecer, eu não tenho, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Nunca falha, Senhor. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque o teu amor não falhou ali na cruz por mim. Aleluia. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Declare isso. Os reinos se abalam, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor da minha vida, Senhor. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade. A igreja te adora e a igreja te adora, Pai. A igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Que marca e misericórdia. Justiça e igualdade, Pai. Vontade de verdade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Quero ouvir a igreja adorando o Senhor neste momento. Os reinos se abalam, para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Pode adorar, querido. Você é livre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei.
suas mãos e adora Ele com liberdade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Nós somos livres. Teu reino justiça e igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aleluia. Ele é um bom Pai. Ele me amou, Ele te amou tanto, querido. A palavra de Deus diz que aquele filho pródigo deixou tudo que ele tinha de bom ali e saiu. Gastou tudo. Mas um dia ele se arrependeu e voltou. E achou que o seu pai ia colocar ele como um trabalhador. Mas a surpresa dele, que o pai o avistou de longe e correu para abraçá-lo. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, és um bom Pai. Quem tu és, sou amado por ti. Quem eu sou, declare, és um bom Pai. Aleluia! Quem eu sou, obrigado, Pai.
adoramos, Pai, nessa noite. Nós te bendizemos. Tu és um bom Pai. Somos amados do Senhor. Continue adorando a Ele, querido. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim, Pai. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Te encontro meu refúgio. Aleluia! Hoje eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Hoje vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
rendo aos teus pés. Eu preciso pra viver. Aleluia. Irmãos, permanecendo em pé como você está, quero compartilhar que há uma base, há um firmamento. É momento oportuno de perguntar para vocês qual a expectativa dos irmãos com relação às coisas futuras. Eu quero te dizer que se olhar com os olhos naturais para as coisas aí de fora, se você de fato colocar seu coração nessas coisas adversas que está aí, as manifestações acontecendo, nossa expectativa de coisas boas para o futuro, de fato não vamos encontrar, não vamos enxergar. Mas nós temos algo no nosso coração e temos que de fato vivenciar isso todos os dias, que é o princípio da nossa fé. Amém? E lá em Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que nós esperamos, irmãos? Esperamos que, mesmo que lá esteja um caos, mesmo que lá esteja em situações deploráveis, mas nós cremos que nada vai nos atingir. É isso que nós esperamos. Esperamos no cuidado de Deus, esperamos no sustento de Deus e no favor de Deus. Continuando, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. O que eu estou vendo? Um propósito de Deus. O que eu estou vendo? Deus tem o melhor para essa nação. O que eu estou vendo? O Senhor vai manifestar bondade e fidelidade com o seu povo, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa hora a você procurar um irmão de oração, homem com homem, mulher com mulher nesse momento. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora com o seu irmão, fala com o Senhor em oração. A igreja nesse momento vai entrar em oração. Senhor, o que nós esperamos? Experimentar de uma fidelidade no cuidado do Senhor. Pai, qual é a nossa convicção de fatos que nós não estamos vendo? Pai, nossos olhos são olhos para enxergar as coisas sobrenaturais diante dessa crise, diante dessas manifestações. Senhor, o teu povo será abençoado. A bênção do Senhor já está separada, em nome de Jesus. Pai, nós andamos por fé. Senhor Deus, remove, Deus, ó Pai, no coração de cada um do meu irmão o medo, a ansiedade, Senhor Deus. Pai, que nós venhamos, ó Deus, colocar, Deus, ó Pai, nossa fé no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Pai, que essa nação tenha de fato experimentado o favor do Senhor, que todos venham se converter, Senhor. Oramos, ó Deus, pelas autoridades temerem ao Senhor, essas autoridades, ó Deus, mostrar, Deus, ó Pai, entregar os seus corações ao Senhor, e elas servirem ao Senhor. Pai, nós somos filhos amados do Senhor. Tu és um bom Pai. Nós somos filhos
aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, abraçado do jeito que você está aí com o seu irmão, fica com ele ainda. Nós vamos cantar esse refrão desse louvor, com esse abraço, com essas palavras, com essa oração. O Senhor, Ele é um bom Pai. Creia, tenha fé e tenha convicção de que você é amado. O Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes das suas necessidades. Aleluia, aleluia, Deus. És um bom Pai. Aleluia, Deus. Quem tu és? Tu és fiel, Senhor. Quem tu és? Tu és fiel, Quem Senhor. tu és? Sou amado por ti. Quem eu sou? Tu és favorecido. Tu és favorecido. Quem eu sou? Tu és um bom Pai. Quem tu és? Quem tu és? Podemos descansar, Quem Senhor. tu és? Sou amado por ti. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Aleluia, Jesus. Aleluia. Podemos aplaudir o Senhor. A nossa confiança está nele, não está nas pessoas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Aleluia. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Nesse momento, quero ministrar aos irmãos, à igreja, uma palavra para edificar nossa vida financeira, para aquecer o nosso coração, abrir nossos olhos, remover as escamas, trazer um novo entendimento, que nós sejamos guardados pela palavra do Senhor de toda avareza, de toda a obra do inimigo com relação à vida financeira. Amém? Tinha um telefone aqui? Não, se tirar não, só o telefone é seu. Irmãos, convido a cada um de vocês a abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 13. Amém. Acompanhe. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: Mestre, dirigindo a Jesus, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Interessante que aqui nós podemos lembrar de que, mesmo nos dias de hoje, ainda aconteçam contendas, brigas, homicídios e todo mal com relação a partilhas de bens. Isso não é desse tempo. Aqui diz que, após essa história que eu acabei de ler, eu acabei de ler para vocês, está escrito na Bíblia, o Senhor, Ele ministra uma parábola, Ele edifica através de uma parábola. Mas aqui, aqui essa história é um tempo contado de que dois irmãos já estavam descontentes entre eles, já havia um desentendimento entre eles por uma questão de partilha. E qual é o propósito? Onde está o foco disso? O dinheiro. Mas enfim, quero continuar com os irmãos. No versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: Senhor Jesus,
O campo de um homem rico produziu com abundância. 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Teve uma ideia: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolhei todo o meu produto e todos os meus bens. 19. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, presta atenção, irmãos: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, essa história, fácil entender ela, é que o Senhor, através de uma parábola, edifica aqueles que estavam ali para ouvir. Olha, um homem rico, já era rico. Naquele ano ele plantou e colheu abundantemente. No tempo de colheita, colhendo o fruto da sua semeadura, ele se deparou com uma situação em que os seus celeiros já não iam caber tanto aquilo que foi colhido. Precisava de fazer alguma coisa. Qual que foi a ideia dele? Foi destruir os celeiros que já haviam lá edificados, e vou fazer maiores, tão maiores, para que venham caber toda a colheita. E aí, numa certeza, ele diz assim: olha, ele dizendo para ele mesmo: olha, minha alma, tenha paz e alegria nessas coisas que de fato aqui, ele avaliando o momento. Eu fui tão bem sucedido nesse ano em que eu plantei, e o que eu vou colher, o que eu estou colhendo, é tanta fartura, é tanto alimento, que você pode descansar. Coma, beba, né, e regala-te, ou seja, alegre-se. É tanto alimento que por muitos e muitos anos não precisamos de temer coisa alguma. Não precisamos de temer nenhuma falta. Mas interessante que a Bíblia chama esse homem de quê, irmãos? Louco. Sabe por quê? Olha, em momento nenhum, que eu li aqui, foi dito que esse homem tinha um coração para Deus. Que esse homem levantou os seus olhos aos céus, levantou suas mãos e disse sim: obrigado, Senhor, porque o que eu plantei, o Senhor multiplicou. Obrigado, Senhor, porque eu estou colhendo. É uma fartura tão grande, é uma prosperidade tão grande, que eu posso vender, e de fato a minha vida financeira está muito bem. Obrigado, Senhor, porque a minha vida é o Senhor quem deu. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado porque o Senhor guardou a minha lavoura da peste. O Senhor guardou tudo aquilo que que estava ali, se ligando aí a esse propósito de usar toda a terra para um plantio, e de fato ele colher aquilo como bênção. Irmãos, sabe que muitas das vezes, aqui diz, né, entesourar para si. Muitas das vezes nós não temos esse entendimento
de que tudo é do Senhor. Não temos esse entendimento de que o fruto do nosso trabalho, a nossa própria vida, o nosso emprego e aquilo que vem até as nossas mãos, que é o dinheiro, ele também não é nosso. Nada é nosso, tudo é do Senhor. O entesourar para si é colocar você no centro. O tesourar para si é você olhar para a sua vida e dizer assim: olha, eu preciso de todo o recurso que tem chegado em minhas mãos para o meu sustento, para a minha dependência, para a minha sobrevivência. E onde que o Senhor está nessa história? O Senhor não está nessa história. O Senhor não faz parte dessa história. Mas eu quero ler Crônicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 11. Para os irmãos terem entendimento na palavra de Deus, nós devemos ter um coração grato para Deus. Lá diz assim, 1 Crônicas 29, 11. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Irmãos, às vezes nós somos loucos, porque trabalhamos muito, criamos muitas estratégias para ganhar dinheiro, pensando só na sua necessidade. A vontade de Deus é te prosperar, mas não só para si, mas que seja uma prosperidade com propósito. Amém? E essa mega colheita, como eu disse para os irmãos, Deus proveu o sol, a chuva, Deus guardou das pragas, e mais, Deus colocou no coração daquele homem a disposição de trabalhar. Uma pessoa disposta, ali, guerreira ali, né? Lavrando o campo, trabalhando ali arduamente, esperando que Deus, né, possa vir abençoar através de uma grande colheita. Até isso, a disposição é Deus que dá, é Deus que põe no nosso coração. E aquele homem precisava de expressar a gratidão a Deus por aquilo que ele estava experimentando. Amém? Então eu queria te convidar nessa hora, não como este, né, que nós compartilhamos a palavra de Deus para te instruir a não ser como um louco. Não venha diante do Senhor agir com ingratidão, se apoderar, né, e consumir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, que aí nós estaremos, né, se apropriando da parte que é do Senhor, que você possa ter entendimento da parte do Senhor, que é o dízimo, ter entendimento que nós temos a oportunidade de semear, através das ofertas, essa semente, que no mundo espiritual, no agir de Deus na sua vida financeira, te capacitando, te dando sabedoria, para fazer esses recursos multiplicarem, e ser usados, aplicados da melhor maneira, você venha também desfrutar de uma grande colheita. Amém? De uma grande colheita. E queria concluir, queria que os irmãos ficassem de pé, pudesse estar pegando um envelope de oferta nessa noite. Às vezes você não, essa semana você não pensou nisso, não parou para pensar, para refletir, para orar, o quanto Deus tem te dado a oportunidade de colher grandes coisas. Mas às vezes os seus olhos estão focados somente no dinheiro, mas você tem colhido abundantemente saúde, favor de Deus, alegria. Você tem colhido, de fato, que através da sua vida, você tem colhido fruto do seu investimento,
através da sua vida as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Você que é líder de célula, você tem pagado, né, uma semeadura aí, tem pagado um preço, liderando aí na casa do Senhor. E você tem colhido almas, você tem colhido vidas. As pessoas, as famílias têm sido transformadas. Amém? E também na vida financeira, claro, né? O Senhor, Ele prova o seu amor, a sua fidelidade, para com todo aquele que crê que a semente que está sendo lançada, ela vai germinar. Ela vai germinar. E eu quero dizer para os irmãos, para a gente entregar nossa oferta nessa noite. Muitos têm orado e às vezes buscado o Senhor. Senhor, me dá um descanso na minha vida financeira. Senhor, me dá um descanso. Aqui o Senhor chamou esse homem que já era rico, que naquele ano as suas riquezas multiplicou, porque ele colheu abundantemente, de louco. Por saber às vezes o Senhor de que o dinheiro não traz descanso, o dinheiro não traz alegria, o dinheiro não traz saúde, não traz cura. Eu quero dizer para os irmãos que o descanso não vem em entesourar para si. Às vezes você diz assim: olha, eu não passo aperto porque administro bem os meus recursos. Agora, se eu tirasse o dízimo do meu salário e comprometesse parte dele com as ofertas também, aí eu ia perder meu descanso. O descanso não vem em entesourar para si, para que você tenha segurança. Mas o descanso vem quando você possa colher abundantemente para si e para Deus. O descanso vem na abundância e não retendo para si. Amém? Levanta suas ofertas aos céus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, que a Tua palavra, Deus, venha permanecer nos nossos corações e que venha dar frutos, Senhor Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é fiel, Deus, para nos guardar. O Senhor é fiel, Deus, para fazer multiplicar as sementes que nós lançamos, ó Deus, na terra. Possamos, ó Deus, descansar no Senhor, que é o Senhor quem dá a multiplicação. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer entendimento, que não devemos entesourar para nós mesmos, nos preocupar, Senhor Deus, em acumular, Senhor Deus, riquezas, bens, algo, Deus, que venha trazer segurança para o homem. Mas a nossa confiança está no Senhor. É no Senhor em que nós confiamos. E nada, Senhor Deus, vai nos faltar, porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada necessidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem entregar suas ofertas, o seu dízimo, o real missionário, e vamos estar orando para os irmãos nessa noite. Irmãos, estenda suas mãos, sentados, pode ficar sentados, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, sejam esses meus irmãos abençoados. Queremos declarar a Deus, ó Pai, que o favor do Senhor é sobre a vida deles. Pai, eles têm um coração grato, Senhor Deus, ó Pai, em Deus devolver os seus dízimos ao Senhor com fidelidade. Grato a Deus porque o Senhor tem, ó Deus, ó Pai, de fato, feito com que eles venham prosperar. Pai, em nome de Jesus, não só, Deus, as ofertas, o real missionário, mas de fato que nosso dízimo, Senhor Deus, Pai, venha de fato, Deus, fazer com que a igreja do Senhor venha ser abençoada, que a igreja do Senhor, Deus, ó Pai, venha, Deus, ó Pai, ser prevalecente, e venha, Deus, ó Pai, de fato, Deus, ó Pai, ser, Deus, ó Pai, investidora, Deus, Pai, nessa cidade, nessa região, Pai, um tempo, Deus, ó Pai, de que nós vamos crescer e avançar, Deus, para o reino, para a glória e honra do reino do Senhor, Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja amada de Cristo. Bom, nessa noite o nosso pastor está viajando, pastor Ricardo.
foi levar a pastora lá em Goiânia para uma reunião de pastoras. Amém? E ele me incumbiu de ministrar a palavra para os irmãos. Amém, meus irmãos? Mas antes disso, como é de costume, eu queria passar os avisos aqui para os irmãos. Pega aí no seu jornalzinho. No próximo domingo, dia 3, teremos o batismo. Amém, meus irmãos? Esse batismo não é só para os irmãos que foram no encontro agora, no encontro passado. Todos os irmãos que já foram no encontro, que ainda não se batizaram, né, que estão aptos para o batismo. Quem são esses irmãos aptos para o batismo? Adultos, né, que têm a sua situação matrimonial resolvida, ou que são solteiros, amém? Ou viúvos. E no caso de menores, maiores de 12 anos, com autorização dos pais, amém? Essas pessoas estão convidadas a participar do curso das águas, que vai acontecer no domingo que vem, às 9 da manhã, aqui no prédio. O curso é obrigatório para quem quer se batizar? Não é obrigatório. Esse curso é para conhecimento da palavra de Deus, para você entender por que você está se batizando. Se alguém perguntar para você sobre isso, você tem como dizer. Aqueles irmãos que já sabem, podem vir simplesmente para batizar. Eu só peço que você comunique com o seu líder de célula para ele dar o seu nome, para que o pastor saiba que vai te batizar. Amém? É preciso ter ido ao encontro, né? Mas não é obrigatório ir no curso das águas. O curso das águas é uma opção para entendimento da palavra, para que a pessoa tenha a fé dela embasada para ter o motivo correto do batismo. Amém, meus irmãos? Além disso, no dia 3 também, o culto que o pastor vai estar de volta, nós vamos ter a ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor, amém? Lembrar os líderes de trazer a cesta básica, amém? Aquela cesta que a gente tem costume de trazer no primeiro domingo do mês. Um outro recado importante é do Encontro Kids, que vai acontecer no dia 15 a 17 de junho. Lembrando, fiquem atentos, a idade é de 7 a 9 anos, vai ser lá no sítio, o valor é R$80. Lembrando que aqueles que tiverem interesse, façam logo a inscrição, porque as vagas terminam rápido, são só 60 vagas, amém? 15 a 17 de junho já está aí, né? Bem próximo. Um outro recado importante é do Encontro com Deus, o próximo encontro é de 13 a 15 de julho, no mês 7, amém, meus irmãos? Tem gente aí que nunca foi ao encontro, que está aqui hoje? Amém. E na sua célula também tem, amém? Então convide as pessoas, insista com elas, porque é bênção, é poderoso o encontro. Outro aviso importante, já no próximo sábado, agora dia 2, nós vamos ter uma reunião dos empreendedores do reino. E vão ser duas palavras importantes, uma sobre mídias sociais, outra sobre proatividade. Né? As inscrições se encerram hoje, mas pode ser feita pela internet. Amém? A inscrição, o custo dela é 1 quilo de alimento não perecível. Amém, meus irmãos? Vale a pena investir aí no seu trabalho, no empreendedorismo. Amém? Outro recado também, que não é pouco importante, valioso, precioso para os casais da igreja, é o retiro de casais, que vai acontecer de 17 a 19 de agosto. O valor de R$140 para o casal. Amém? Esse retiro também é precioso, é um tempo importante para você investir no seu casamento. Lembrando o culto de jovens, que acontece todos os sábados. Ontem mesmo teve, foi uma bênção, às 19 horas. Né? A inscrição dos Radicais Livres já está aberta. Pode procurar no discipulador Tiago. Né? Essa conferência é aquela que acontece anualmente. Vai ser no mês de setembro. Já tem uma caravana sendo montada. E quem tiver interesse dos jovens, procure o discipulador Tiago. Amém, meus irmãos? E o último aviso, não menos importante, todos os anos a Igreja Videira faz o Dia Mundial de Missões. Por que isso é feito? A nossa igreja não é uma igreja só nacional. Nossa igreja ela é internacional. Então ela tem missões em vários países. E tem países onde ela tem missões que não tem recurso próprio da igreja local ainda. Nós temos lá missionários que vão para outros países, inclusive países de religião islâmica,
né? Ou seja, os missionários correm risco até de vida nesses países, no Oriente Médio, na África, e eles estão lá, confiando na graça de Deus, levando o evangelho para esses povos, né? E a nossa igreja tem participado disso. E nós, no ano passado, já participamos e no ano retrasado também, com esse Dia Mundial de Missões. O que é o Dia Mundial de Missões? É um dia onde todas as igrejas videira e da vinha associadas fazem uma oferta, uma vez no ano, para essas missões especificamente, essas internacionais. Amém? Eu queria lembrar os irmãos, porque vai ser no dia 10 de junho, sem ser esse culto, o próximo, sem ser o dia 3, né? O próximo, o segundo domingo do mês de junho. E qual que é o propósito disso? Arrecadar fundos mesmo, para sustentar a obra nesses lugares onde não tem igreja estabelecida ainda. Amém, irmãos? Vocês sabem como é que começa a igreja? A igreja começa com a célula. É assim que a igreja começa. Só que para ter essa célula nesses países, precisa de ter sustento para essa pessoa ir para lá. Muitos desses países de língua, de religião muçulmana, eles não dão emprego para cristão. O irmão chega lá para pregar o evangelho e não recebe nem oportunidade de nada. Por quê? Porque eles querem que ele saia de lá. Eles não querem que ele fique lá. Então eles não dão oportunidade para a pessoa ficar no país. Quem que sustenta eles? Somos nós que sustentamos. Amém? Você que sustenta com a sua oferta. Então eu queria pedir que os irmãos fossem generosos nesse dia. Por quê? Porque é o único dia no ano que isso é feito. E lembrar que esse gasto, essa despesa lá é em dólar. Amém, meus irmãos? Não é em real que eles pagam as coisas lá, né? Os irmãos sabem o valor disso. Eu vou pedir que os irmãos pensem, meditem nisso. Geralmente a gente faz uma oferta pela família, né? Se você tem lá 4 membros na sua família, como é na minha casa, eu faço uma oferta de um valor X para cada pessoa, né? Amém? Você tem a liberdade de fazer um valor pequeno, um valor alto, é oferta, né? Você vai estipular esse valor no seu coração. Mas pense nisso, né? Entra na internet, na Vinha Internacional, você vai ver aonde que a videira está. Entra lá para você conhecer um pouco. Amém? Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Hoje, como eu disse para os irmãos, eu tenho o privilégio de ministrar a palavra para os irmãos. E não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver aí no seu jornalzinho, o tema da palavra fala sobre ter expectativa de coisas boas no nosso futuro. Ou seja, espere o melhor de Deus. Espere o melhor de Deus. Tenha expectativa de coisas boas no seu futuro. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Ele vive. Amém? Nós acabamos de cantar aqui agora no louvor. Porque Ele vive. Porque o amor dele não falha. Amém? Nós não cantamos isso agora há pouco? Amém? Porque o reino dele é sempre eterno. Amém? Não é verdade? E porque ele é o bom Pai. Amém, meus irmãos? Então tenha expectativas de coisas boas no seu futuro. Nós vamos ver como a gente pode embasar a nossa fé para isso na palavra de Deus agora. Você pode acompanhar aí no seu jornalzinho. Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus para as nossas vidas é que todos os dias você se levante, crendo que Ele tem o melhor para você. Não importa as circunstâncias. Como o irmão Kaiser acabou de falar aqui agora há pouco, nós temos circunstâncias adversas aí fora, politicamente falando, economicamente falando, mas nós somos o povo que anda pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E é na fé que o Senhor nos deu que nós vamos caminhar. E é nessa fé que nós vamos vencer, de glória em glória. Amém, meus irmãos? É nisso que nós cremos. Na palavra do Senhor tem várias promessas. Uma delas, o próprio Jesus falou em João 10:10. O que ele falou? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando você acorda de manhã, esperando castigo, esperando juízo, esperando coisa negativa na sua vida, você vai ter vida abundante nesse dia? Hein? Quando você acorda com essa mente, com esse pensamento, você vai ter vida abundante nesse dia? Não. Você já acorda com pensamento de derrota, não é verdade? Mas o pensamento do Senhor, a vontade dEle para nós, é que a gente acorde todos os dias como se fosse dia de festa. Como é que é dia de festa? Quando você sabe que é um dia de festa, como é que você acorda? Está programado, João, uma festa lá na sua casa, amanhã. Amém? Aí, e está mesmo, né? Glória a Deus. Aí o que acontece? Aí o João dorme à noite, quando ele acorda, amanhã cedo,
o que ele pensa? Nossa, hoje é dia de festa, Deus abençoado, Ele é bom demais, Ele cuida bem de mim, hoje vai ser glorioso aqui em casa. Não é assim? No dia de festa na sua casa, no casamento na sua família, como é que você acorda? Hein? Você acorda empolgado, motivado? Acorda alegre? Hein? Se seu aniversário, casamento, qualquer coisa, qualquer festa, você acorda cheio de alegria. É assim que o Senhor quer que a gente acorde, independente das circunstâncias. Esse é aquele que mostra que é vitorioso em Cristo, né? Ele chega numa circunstância diversa, o ambiente está ruim, e ele chega levando alegria, ele chega levando a palavra de fé, ele chega entusiasmado, empolgado. As pessoas querem ficar perto de gente assim? Querem, não querem? Aí você fica perto de uma pessoa assim, aí o que acontece? A pessoa acaba convertendo, quem fica perto dessa pessoa, porque é tanta alegria, é tanto assim, entusiasmo, que a pessoa vai ouvindo aquilo e... Que vida é essa que esse camarada vive? Ele não está no mesmo país que eu, não está? Essas coisas que ele fala, essas coisas que ele pensa, né? O que sai da boca dele é muito diferente do que eu penso. Aí o que você quer? Você quer ficar perto, deixa eu ficar perto para ver como que é. Onde que ele aprende isso? Aí descobre que é na gloriosa palavra de Deus. Amém? Mas vamos lá. Então, o Senhor quer que a gente tenha esse tipo de vida. Quem vive assim, Ele quer que você tenha boas expectativas, não é por causa do dia glorioso que Jesus vai voltar. Não. Isso também é uma grande esperança que nós temos, amém, meus irmãos? E que nos alegra muito. Mas não é só nesse dia que Ele quer que você se alegre. Ele quer que você se alegre todos os dias. Todos os dias. É bom, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. É bom você olhar para o seu filho e ver que ele está alegre? É bom? Como é que você fica? Hein? E você faz de tudo para manter uma estrutura, uma situação, um ambiente onde ele possa sentir alegria? Faz? Deus também faz isso. Aí você fala, não, irmão, tem circunstância que eu vivo que é muito difícil, não é para eu sentir alegria. Você está enganado. Deus faz isso no mundo do Espírito. Deus faz isso com a palavra de Deus. Se você anda pela fé e crê na palavra e nas promessas, você, lembrando das promessas, o natural pode estar abalado, mas você aqui dentro não, você está firme. Você tem motivo para ficar alegre. Amém, meus irmãos? Deus está fazendo o tempo todo. A gente é que às vezes não dá atenção. Amém? A culpa não é dele, a culpa é nossa. A gente é que não percebe. Amém? O Senhor é sempre fiel. Ele sempre sustenta a palavra dele. Ele sempre cumpre com as promessas dele. Mas a questão é, o meu ouvido está aberto para ouvir? Os meus olhos estão abertos para ver? O meu coração está receptivo para o Senhor? Esse é que é o X da questão. Mas nós somos a igreja, a noiva preciosa do Cristo. É isso que nós somos. E Ele atento às nossas necessidades, às suas dificuldades, às minhas dificuldades, aquilo que nos impede de ver o mundo espiritual, Ele está preparando uma forma de nos fazer enxergar. Essa palavra é para isso, para que a gente perceba. Amém, meus irmãos? Vou dar um exemplo de um jovem cristão que está começando a vida dele. Ele é cheio do Espírito, ele pensa no Senhor, medita na palavra do Senhor, aprende, ministra, ele ora. E aí o que ele pensa? A vida dele é assim, nossa, eu vou encontrar uma jovem, vou fazer corte com ela, vou me casar, vai ser uma mulher de Deus, nós vamos ter muitos filhos, eu vou ter um trabalho abençoado, minha família vai crescer, vou prosperar, vou viajar com a minha família, vou ter uma casa boa, e vou crescer, vou avançar, vou ter ministério, minha esposa também, meus filhos vão ministrar a palavra de Deus, vão ser homem e mulher de Deus. Essa é a vida e a expectativa de um jovem cristão cheio do Espírito. Mas como que é a vida e a expectativa de um homem-bomba lá no Islã, lá no Oriente Médio? A única coisa que ele tem, que fala para ele, é que Alá vai gostar se ele for lá e matar os inimigos, se explodindo lá no meio dos inimigos. A única coisa que tem para ele é isso, né? Então, ele tem boas expectativas em relação ao futuro dele? Hein? Não tem. Olha como que a entrada do Pai na vida de uma pessoa, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, faz toda a diferença em relação ao futuro. Amém, meus irmãos? Em 1 Tessalonicenses 5,8, está aí no seu jornalzinho. Olha o que a palavra de Deus fala. Está mais no final. Fala assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha só, nós, porém, que somos do dia, nós somos do dia, sejamos sóbrios, tenhamos nossa mente clara, lúcida, tenhamos a mente clara, bem clara em relação ao que o Senhor está falando. E que nós possamos nos revestir da couraça, da fé e do amor. Se você tem fé e amor na sua vida, o
que vai acontecer? Você vai viver na esperança do melhor, todo o tempo. E com o capacete da esperança da salvação. Por que capacete? Capacete protege o quê? A sua mente está guardada na esperança da salvação. Amém, meus irmãos? Esse texto está falando disso. Agora, Deus de forma nenhuma quer que você viva sem tomar posse das promessas dele. Ele tem várias promessas na palavra, eu vou ler aqui agora para os irmãos, sobre paz, sobre esperança, sobre certeza de salvação. Amém? Olha só, nós só devemos crer nessas promessas. E essas bênçãos são para hoje. Cristo já gerou cada uma delas para hoje. Não é para amanhã, para daqui a um ano, é para agora. Romanos 8:1 fala assim: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso te traz paz? Amém. João 14:27, Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Sabe o que ele está dizendo? Aquela paz lá do seu íntimo, aquela que ninguém te tira, é a paz dele para nós. Amém? Não é aquela paz que o dinheiro te traz, não é aquela paz que a saúde te traz, não. Não é aquela paz que a família te traz, não. É uma paz muito mais íntima, muito mais profunda, que só você só pode ter com ele. Essa paz ele nos dá. Amém? Você está seguro nele? Pensa nisso. Olha o que fala sobre esperança, em Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, vos enche de toda alegria, prazer e paz, no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, quando você tem paz, alegria com o Senhor, você se enche de esperança. Amém, irmãos? Quando você experimenta muito de Deus, você fica esperançoso em relação às coisas boas de Deus. Lembra semana passada, o jeito que os irmãos chegaram do encontro? Tinha esperança na vida daqueles irmãos? Demais, demais. Exalava esperança. Por quê? Tinha experimentado da paz e do gozo, da alegria, do prazer de viver com o Senhor. Amém? Olha só o que fala sobre certeza de salvação em João 10:28. Jesus falando que as ovelhas que o Pai deu para ele, de forma nenhuma, ninguém as arrebataria de suas mãos. Amém? Quem crê que é salvo aí? Diga amém. Amém. Olha o que fala em Romanos 8:37. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada vai nos separar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Isso te dá certeza de que você é dele? Hein? Amém. 1 Coríntios 6:17 fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que está dizendo? Inseparável. Não tem jeito de separar mais. Você se uniu com o Senhor se uniu com você. É inseparável. Amém? E sobre provisão, proteção, o que a Bíblia diz? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, o que temer? O que temer? Se o Deus Todo-Poderoso é por nós, o que temer? É isso que a Bíblia está dizendo. Filipenses 4:19, em relação à provisão. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Amém? Eu preciso temer, alguma coisa vai me faltar? Hein? É isso que a palavra está dizendo. Está querendo que você tenha paz. Está querendo que você tenha esperança. Está querendo que você tenha certeza de que é salvo e de que é dele. Amém, meus irmãos? Semana passada o pastor ministrou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará. Amém? Nada, repita comigo, nada. Amém. Então, essas promessas trazem o que para o seu coração? Paz, esperança, alegria, conforto, e ao mesmo tempo você sabe que você é salvo. Amém? Isso tudo é trazido por cada uma dessas palavras que você acabou de ouvir. Como que você acordou hoje? Como que você acordou hoje, irmão? Preocupado com a greve dos caminhoneiros? Preocupado com a gasolina que está acabando? Preocupado com o gás de cozinha? Hein? O que o Senhor quer é que você não pense nessas coisas. Quando eu falo não pensar, irmãos, não é que você vai viver alienado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não vai ficar com seu coração nessas coisas. Quem vive com o coração nisso nem dorme direito. Amém?
É claro que você é adulto, tem que cuidar da sua casa, tem que fazer suas coisas, amém? Tem seus afazeres, mas você confia que o Senhor vai prover no devido tempo aquilo que você precisa. Amém, meus irmãos? Ser cristão é ser responsável, sim, mas confiando na força do Senhor. Amém? Então, tenha expectativa em coisas boas para o seu futuro. Repita assim comigo: eu tenho expectativas, esperança em coisas boas em relação ao meu futuro. E não é para daqui a um ano, é para hoje. Amém? Amém. Espero o melhor de Deus. Amém? Espere o melhor de Deus. Deus é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? O Senhor, existe aquelas pessoas que não têm certeza de salvação. E como que elas vivem? Esses que não têm certeza de salvação vivem apreensivos, ansiosos, preocupados. Hein? Vivem, irmãos? Amém. E no meio daquelas pessoas que têm certeza de salvação, ainda tem aqueles que vivem ainda preocupados com a lei da semeadura e da colheita. Por quê? Eu sei que eu sou salvo, mas eu semeei ontem uma coisa horrível e agora eu vou colher. Hein? Tem ou não tem gente assim que pensa isso? Então nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, para poder entender que não devemos temer essas coisas. Se nós colhemos o que semeamos, presta atenção no que eu vou falar, a pôr a pulga atrás da orelha. Se nós colhemos o que semeamos, qual que é a esperança que há para nós? Em Romanos 7,19, o apóstolo falou que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Quem que falou isso? O apóstolo Paulo, um homem consagrado. Tem alguém aqui que tem o nível de consagração do apóstolo Paulo? Eu não. Os irmãos têm? Igual o apóstolo Paulo? Vive para o evangelho? Só pensa em evangelho? Hein? Alguém aqui tem? E o que ele falou? Está registrado na Bíblia, lá em Romanos 7. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, se ele pensasse na colheita, disso que ele está falando, como é que ele ia viver? Ele ia ter paz? Hã? Sabe por quê? Porque essa colheita não era dele. Alguém já tinha recebido essa colheita. Amém? Mas nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Em relação à maldição hereditária, é algo que tira a sua paz? Pensa assim, ó, tem a lei da semeadura e da colheita. Ó, eu sou salvo, eu tenho certeza da salvação. Ah, mas tem a lei da semeadura e da colheita. Então, dependendo do que eu semear, eu vou ter problema. Não, mas peraí. Mas e tem também a maldição hereditária. Não pode ser que eu ainda receba alguma coisa da minha parentela, hoje ainda na minha vida, né? Então, se é desse jeito, nós não sabemos o que está por vir nas nossas vidas, amém? Se essa lei maldita aí da maldição hereditária, ela acontece, então nós estamos com um problema sério, amém, meus irmãos? Então vamos ver aqui como que isso funciona na palavra de Deus. Tem jeito de ter vida abundante vivendo desse jeito? Pensando em lei de semeadura e colheita dessa forma? Ou pensando em maldição hereditária? Tem jeito de você viver a vida abundante que Jesus te prometeu? Não tem. É complicado demais. Então vamos ver um pouquinho sobre esses obstáculos. Está aí no seu jornalzinho. O primeiro deles é a maldição hereditária. São obstáculos para a gente ter esperança. Obstáculos que te impedem de viver essa vida de esperança em coisas boas. Essas expectativas de coisas boas para o seu futuro. A maldição hereditária é um desses obstáculos. Maldição hereditária é um ensino prevalecente no nosso meio. No meio evangélico, é algo que se ensina muito. E é bíblico, irmãos. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Amém? E é um ensino que é muito ministrado. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos, até a 4ª geração. Não é isso que está escrito na palavra? E isso é ensinado. Como é que você pode viver bem pensando nisso? Me fala. Em relação a você, em relação aos seus filhos, em relação aos seus netos. Tem jeito de viver bem? Só que tem um detalhe. Isso é coisa da velha aliança. Não é coisa da nova aliança. Nós estamos vivendo agora no tempo da graça, da nova aliança, né? Novo Testamento. Então, maldição hereditária é coisa da velha aliança. É ensinado porque é da Bíblia. E a gente tem que saber. Mas não é para você viver isso mais hoje. Amém? Porque Cristo se fez maldito no nosso lugar. Gálatas 3,13 fala isso, né? Naquela cruz ele recebeu o que era para nós. Amém? Todas as maldições. Amém, meus irmãos?
2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Maldição hereditária é coisa da velha aliança. Não é coisa da nova aliança. E teve uma pessoa que foi para a cruz para mudar as alianças, para estabelecer a nova e eterna aliança. Jesus fez isso. Amém, meus irmãos? Vamos crer nisso com todo o nosso coração. E não deixar o inimigo lançar seta na nossa mente em relação à maldição hereditária. Hoje é somente para aqueles que não estão em Cristo. Só aqueles que ainda não creem em Jesus, que ainda vivem maldição hereditária. Por quê? Como que a gente entra na nova aliança? Quando a gente crê em Cristo. Essa aliança foi feita entre quem? A nova aliança foi feita entre quem? Entre Deus Pai e Deus Filho. Só que o Deus Filho é um homem. Aí por isso que nós temos acesso a essa aliança. Quando a gente entra em Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós estamos na nova aliança porque um homem fez aliança com Deus. O homem perfeito. Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E nós estamos em Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Deixa eu falar uma frase aqui. Eu queria ouvir glória a Deus poderoso. Não há mais maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque em Romanos 8:1 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós cremos nisso. Definitivo. Acabou. Não tem esse assunto mais. Amém? Muitos vivem ainda com medo hoje. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, muitos ainda vivem com medo disso, né? Por que será? Isso rouba a paz, rouba a esperança do futuro. E por que será que essas pessoas vivem assim? Vivem assim porque está escrito na Bíblia. Lá em Êxodo 25, está escrito, né? O Senhor falou que Ele é Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Está escrito isso lá. Aí o irmão insiste e fala, não, mas eu sou bíblico. Irmão, amém. Está na Bíblia, é verdade. Mas nós somos neotestamentários. Nós somos o povo do Novo Testamento. Pela graça de Deus. Amém? A lei que homem nenhum conseguia cumprir, Jesus veio e cumpriu. Para que a gente pudesse viver na graça. Amém? Na graça de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, nós não estamos debaixo da lei do Velho Testamento. Hebreus 8:13 fala que a velha aliança é antiquada e está prestes a acabar. Lá em Hebreus 8:13, quando o apóstolo Paulo estava falando, né? O apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus, né? E não se sabe se foi o apóstolo. Mas ele fala bem claramente que a velha aliança é antiquada. Está lá em Hebreus 8:13. Está prestes a acabar. Como assim prestes a acabar? Porque naquela época Jesus tinha acabado de morrer. Amém? O povo ainda vivia com a mente lá na velha aliança ainda. Amém, meus irmãos? Estava acontecendo a transição. O Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz? E dos nossos pais? Ele pagou? E dos nossos avós? Ele pagou? E dos nossos bisavós, a 4ª geração? Ele pagou? Eu tenho uma notícia para te dar. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, fala que ele pagou pelos pecados do mundo inteiro. Amém, meus irmãos? 1 João 2:2. Ele não pagou só pelos nossos, pagou do mundo inteiro. Por que tem muita gente lá fora ainda que não é salvo? O pecado, o preço já foi pago pela vida deles. O que está faltando é só aceitar Jesus. Amém? Vocês já ouviram falar que no inferno é cheio de gente, é pecador perdoado? Já ouviram falar disso? Por quê? Ele pagou pelos pecados do mundo inteiro. Tem gente que está indo para o inferno porque não aceitou Jesus. Amém? Amém? Foi perdoado? Foi, mas ele não aceitou, então não entrou na bênção da nova aliança. Amém, meus irmãos? Em Hebreus 10:17, agora segura essa aí que essa é boa demais. A palavra do Senhor fala que o Senhor não só perdoa os nossos pecados, mas Ele jamais se lembra de nenhum deles. Amém, meus irmãos? Então, não tem porquê a gente ficar preocupado que um dia Deus vai lembrar daquele pecado. E quando Ele lembrar, Deus é justo, amém? Quando Deus lembra, Ele tem que fazer o quê? Julgar. Amém? É o que acontecia na velha aliança. Deus lembrava, Deus julgava. Né? Porque Deus é
justo, né? Agora, Deus prometeu na nova aliança que jamais se lembraria dos nossos pecados. Por quê? O preço foi pago. O preço de justiça foi pago. A justiça é o sangue de Jesus. Essa é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Deus trata com cada um de nós, baseado em Cristo, o substituto perfeito. Amém? O Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado no nosso lugar. Amém, meus irmãos? A principal diferença da velha aliança e da nova aliança é isso que eu acabei de falar. É a principal diferença. Tem outras, mas essa é a principal. É que dos nossos pecados, Ele jamais se lembra. Amém? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Se você pensar que você, daqui a 10 anos, o inimigo traz na sua mente aí um pecado seu de 20 anos atrás, e você pensar que Deus pode te castigar por causa disso, isso vai te trazer uma tormenta enorme. Vai tirar sua paz, vai tirar sua expectativa de boas coisas no futuro. Amém, meus irmãos? Tira ou não tira, se você viver atormentado? Pois é, para você ter boas expectativas de coisas maravilhosas em Deus no seu futuro, você tem que ter paz. Paz com Deus. E essa paz quem nos dá é Cristo. É Cristo e as promessas da palavra, do próprio Deus, quando Ele fala que jamais se lembrará, jamais vai te acusar, jamais vai te condenar, jamais vai te julgar. Amém? O pecado naquela época do Antigo Testamento era coberto pelo sangue dos animais. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Amém? O pecado que era coberto, quando Cristo veio, o pecado foi retirado. Amém? Entendeu a diferença? Antes era coberto, só jogava um paninho em cima. Aí, depois, com o tempo, Deus ia enxergar de novo o pecado. Agora, quando o Cordeiro de Deus veio, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que você não precisa se preocupar, que Ele vai lembrar. Ele não vai lembrar, porque Cristo tirou, acabou. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jeremias 31, versículo 31 a 34, está no seu jornal aí. Olha o que fala. O Senhor diz profeticamente sobre a nova aliança. Como que ela viria, e o que ia acontecer. Olha só, vou ler para os irmãos. Eis aí, vem dias, está falando do futuro. Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como é que era essa aliança que fez com os pais, quando tirou do Egito? A aliança da lei. Vamos continuar. Não conforme essa aliança, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, porque não conseguiram cumprir, por isso que eles anularam. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí no verso 33, continua. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa profeticamente falada em Jeremias para nós hoje. Amém? E onde mais você acha isso aí? Em Hebreus 8, versículo 8 a 12, está igualzinho, está escrito isso tudo de novo no Novo Testamento. Está sendo citada essa profecia já concretizada. Porque em Hebreus 8, 18, de 8 a 12, é o Novo Testamento, já é o tempo que Cristo já tinha morrido na cruz. Então já a nova aliança já tinha iniciado. Amém, meus irmãos? É o que nós vivemos hoje. Nos dias de Jeremias era uma promessa, uma profecia. Nos nossos dias é uma realidade. Amém? Realidade. Aleluia? Amém. Então fala assim comigo. Deus não se lembra mais dos meus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem muitos irmãos que vivem sem renovar a mente. Lembra de Romanos 12:2? Que fala para a gente renovar nossa mente com a palavra de Deus. Lembra disso? Irmãos, como que é isso? O que nós estamos fazendo aqui agora, no culto aqui? Renovando a nossa mente. Quando você recebe a palavra, você está renovando. Na célula, o que você faz? Renova a mente. Nas reuniões, nas aulas, conferências, retiros, oração de manhã no prédio.
Tudo é renovação de mente com a palavra de Deus. Mas tem irmão que ainda vive com a mentalidade da velha aliança. Isso faz o irmão não desfrutar das promessas. Amém? E quando ele não desfruta, ele acaba não conseguindo trazer pessoas para o Senhor. Não consegue evangelizar. Porque ele vive uma vida de derrota, em vez de viver uma vida de vitória. Ao invés de ele viver uma vida de boas expectativas em Deus, de esperança, ele vive uma vida acusado, condenado. Apesar de que a palavra fala toda hora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Apesar de que o Senhor fala que ele é do Senhor e o Senhor o ama, e ele faz parte da noiva, e ele é amado por Deus, Deus está tratando, está cuidando, está abençoando, e o Senhor é o pastor dele, e nada vai faltar, e mesmo assim ele continua com a mente antiga, com a mente velha. É necessário renovar a mente, amém, meus irmãos? E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus junto com a palavra. Deus trabalha através do Espírito e da palavra, sempre. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a palavra do Senhor. Sempre. Glória a Deus pela vida dos irmãos que vocês sempre buscam. Então a gente tem que aprender de uma forma definitiva a não temer mais maldição. Amém? Não tem mais esse assunto de maldição na nossa vida. Nem hereditária, nem nenhuma outra. Olha o que fala em João 19, para encerrar esse assunto de maldição. João 19, versículo 28 a 30. Olha aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha só, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Pode projetar aí para mim, irmãos? Jeremias 31, 29. Olha o que fala a palavra de Deus. Naqueles dias não dirão mais, está falando da nova aliança. Nos dias da nova aliança, não dirão mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso aqui é maldição hereditária? Os filhos pagando pelos erros dos pais? Hein, irmãos? Ou seja, os pais fazem algo negativo e os filhos é que sofrem as consequências. Maldição hereditária, né? Jeremias 31, 29. Mas falou que come o quê? Uva verde. O que foi colocado na boca de Jesus? Vinagre. Vinagre lembra alguma coisa relacionada com uva? Vinagre embota a boca também, quando você coloca ele na boca? Prende a boca? Hein? Vamos ler aqui de novo o texto? Olha só, João 19, versículo 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, o que ele viu? Tudo já estava? Então, por que ele só não entregou o Espírito? Tudo já não estava consumado? Não é isso que sua Bíblia está dizendo aí na sua Bíblia? Então, mas ele viu, aí o que ele lembrou? Das uvas verdes. Ainda tinha mais uma maldição ainda para ele acabar com ela. A maldição hereditária. Por isso que ele falou, tenho sede. Aí, Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é Deus na terra, amém? Ele sabia que o povo ia dar vinagre para ele, irmãos? Ele sabia. O que vocês acham? Sabia. Mas por que ele falou que tinha sede? Porque era necessário que a boca dele tinha que ser embotada, como se fosse uva verde. Para quê? Para que a maldição se cumprisse em quem que tinha que cumprir? Não era nele que tinha que cumprir todas as maldições? Inclusive essa. Ainda faltava essa. É por isso que ele fala, tenho sede. Se tudo já estava consumado, era só ele entregar o Espírito. Amém, meus irmãos? Mas o que ele fala? Tenho sede, porque ainda tinha essa. Aí, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, a boca embotou, e aí o que ele faz? Inclinando a cabeça. A sede dele passou? Com vinagre? O que vocês acham? Pois é. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aí sim, nenhuma maldição mais, inclusive a maldição hereditária, caiu por terra aí nessa hora. Por isso que ele entregou o Espírito dele nessa hora, depois que passou esse processo do vinagre. Amém, meus irmãos? Entendeu por que era vinagre? Amém. Filhos não teriam mais dentes embotados. Nós não mais sofreríamos consequências do pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque o Senhor levou a maldição na cruz. Amém, meus irmãos? Foi isso que aconteceu. Na verdade, a sede que ele tinha, sabe de que era? De nos libertar dessa maldição. Essa que era a sede que ele tinha. Amém, meus irmãos?
Ele é bom demais, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós podemos sim ter expectativa de coisas boas para o nosso futuro. Repita comigo. Eu posso ter expectativas de coisas boas para o meu futuro. Ô obreiro, mas e a lei da semeadura e da colheita? Como é que eu fico nessa? Ainda tem esse negócio ainda, as coisas que eu fiz ontem. Ontem mesmo eu vacilei, né? Eu fiz um pecadão lá, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Não vai ter colheita não? O que os irmãos pensam? A lei da semeadura e da colheita é bíblica? Está na palavra de Deus? Lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7, a parte A do versículo, fala que porque semeiam ventos, cegarão tormentas, né? Ou seja, a palavra de Deus está falando da lei, né? Da semeadura e da colheita. Então, se ela existe, se ela é bíblica, o que está acontecendo? Eu tenho que temer ela, então, está na Bíblia, amém? Pensa bem, pensa direito. E tem mais, olha como que é a lei da semeadura e da colheita. Toda semeadura terá uma colheita. Eu posso semear o que eu quiser, mas eu não posso escolher minha colheita. A minha colheita é obrigatória. Eu semeio o que eu quero, mas a colheita é obrigatória. Então toda semeadura vai ter o quê? Uma colheita. Amém? E toda colheita é muito maior que a semeadura. Amém, meus irmãos? Pesado isso, né? Agora, pensa em coisa boa. Pensa em coisa boa. Você planta uma semente de milho. Quantos milhos que nascem? Hein? Num pé de milho nasce quantos milhos? Né? Que tem quantas sementes em cada milho? Você está entendendo a multiplicação? Como que a colheita é muito maior do que a semeadura? Hein? Agora, no lado negativo, a Bíblia está falando aqui em Oséias 8,7. Semeiam ventos e colhem tormentas, né? No lado negativo também é verdadeiro, né? Agora, a semeadura, ela, por exemplo, eu semeio uma semente de milho aqui agora. Amanhã eu já colho ele? Leva um tempo. Toda colheita leva um tempo. Então, é o terceiro princípio da lei da semeadura e da colheita. Primeiro, a colheita é obrigatória. Segundo, a colheita sempre é maior do que a semeadura. E terceiro, a colheita leva um tempo para acontecer. Amém? Grave isso aí. Vamos dar um exemplo lá no Antigo Testamento. O rei Davi. Lembra da história do adultério com Batseba? Lembra? Adulterou, não foi? Qual que foi a colheita? Os próprios filhos dele adulteraram com as esposas dele no terraço do palácio. Ele adulterou em secreto com Batseba e ele colheu o adultério com todas as mulheres dele, com os filhos dele no terraço do palácio. Publicamente, a vergonha foi imensa. Horrível, né? A colheita. Foi grande a colheita, irmãos? Foi muito pior do que a semeadura? Levou um tempo, mas aconteceu? E foi obrigatória? Teve como ele escapar? Não teve, né? Aí o que Davi fez na época desse adultério? Matou quem? Urias, o marido da mulher com a qual ele adulterou, né? Qual que foi a colheita? Um tempo depois, o filho amado dele, Absalão, traiu o pai, rebelou contra o pai e depois de um tempo foi morto. Amém? Teve colheita? De ter matado Urias? Teve colheita. O filho que ele amava, né, foi assassinado. Além de ter rebelado contra ele. Isso é lá no Velho Testamento. Outro exemplo. Daniel capítulo 6. A palavra fala que lá na Babilônia, Daniel era um dos... Pelo fato dele ter um espírito excelente, ele era muito admirado pelo rei Nabucodonosor. E o rei colocava ele como um dos principais dos líderes lá no governo da Babilônia. E os outros líderes que lideravam junto com ele, que chamava sátrapas, fizeram um conluio para conduzir o rei de forma que o rei estabelecesse um decreto onde proibisse orar a Deus. Só que Daniel era fiel a Deus. Daniel continuou orando, né? Porque, como diz os apóstolos no livro de Atos, é melhor obedecer a Deus do que a homens, né? Então, Daniel continuou orando. E aí os sátrapas, que eram os líderes lá que lideravam junto com Daniel, deram um jeito do rei ficar sabendo disso. E o decreto estabelecia que era morte para quem fizesse isso, para quem orasse a Deus e não adorasse o rei. Então, ele foi condenado, foi jogado na cova dos leões, os irmãos já conhecem a história. Deus poupou ele, deu o livramento dos leões, amém? Aí no outro dia, e o rei, quando jogou ele lá, o rei falou assim, eu vou jogar porque eu tenho que cumprir meu decreto. Mas o rei pediu a Deus, falou assim, que o seu Deus te livre disso. Quando jogou ele lá, porque o rei não queria que ele morresse, né? Mas ele não podia revogar o próprio decreto. E aí o que acontece?
Daniel é poupado, e aí o rei fica sabendo desse combinado entre os outros para poder fazer com que Daniel fosse morto. E aí o que o rei faz? Lança esses homens que tinham combinado, lança eles na cova dos leões, só que muito pior, não foi só eles, as esposas e os filhos. Lançou todos lá. A Bíblia fala que antes mesmo deles caírem dentro da cova, os leões já despedaçavam, né? Ou seja, a colheita foi pior do que a semeadura? Foi. Levou um tempo, mas aconteceu? Foi. E foi obrigatória a colheita? Foi. Então no Antigo Testamento nós temos 2 exemplos aqui claros de semeadura e colheita, né? E que faz com que as pessoas que vivem com essa mentalidade do Velho Testamento, pensando em semeadura e colheita dessa forma, a gente vive com que tipo de expectativa que você fica no seu coração quando você tem essa mentalidade, desse tipo de colheita? De um terrível juízo de Deus. Qualquer momento vai acontecer. Qualquer momento a tormenta vai vir. Qualquer momento a coisa vai explodir para o meu lado. É ou não é? Não é desse jeito? Pensando nesses exemplos aqui que eu acabei de dar para os irmãos, qualquer hora a coisa vai complicar, né? Em Hebreus 10, 27 fala, viviam com expectativa horrível de juízo e fogo, né? Ou seja, só pensava no pior. Só pensava no pior. Exatamente o contrário do que nós estamos pregando aqui hoje. Hoje nós estamos pregando sobre o quê? Tenha expectativas, tenha esperança em coisas boas em relação ao seu futuro. Eles viviam exatamente de forma contrária. E por que eles viviam assim? Me fala. Porque eles não tinham aquele que tinha resgatado eles da má colheita. E nós temos. Nós temos. Por causa da nova aliança, a gente pode viver sem expectativa de má colheita. Aí você fala, irmão, você está dizendo que pecado não tem consequência? É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Consequência é diferente de colheita. Eu acabei de falar que colheita é muitas vezes maior do que a semeadura. Lembra? A colheita leva um tempo para acontecer na vida das pessoas, né? E a colheita é obrigatória, né? Agora, quando eu falo isso, que a gente não tem mais colheita negativa na nossa vida por causa de Cristo, o irmão pode confundir. O irmão pode achar que eu estou falando que não tem consequência. É diferente, consequência de colheita. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha só, Jesus morreu por causa de todos os nossos pecados. Se você abrir sua Bíblia lá em Colossenses 2,13, fala que ele morreu por todos os pecados. Ele morreu pelos pecados de todo mundo e morreu por todos os pecados. Vamos pensar, vamos refletir. No dia que a gente nasceu, cada um aqui, Jesus já tinha morrido na cruz? Eu não tinha nem nascido ainda, ele já tinha morrido, amém? Eu já tinha pecado? Não, eu não tinha nem nascido, né? Mas ele já tinha morrido pelos meus pecados. Então isso quer dizer que ele morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, amém? Olha como é que isso é grande, presta atenção nisso. Mas ele morreu não foi só pelos nossos pecados, ele morreu também pelas nossas maldições. Que são o quê? O que é uma maldição? É uma frutificação do pecado. É uma exacerbação do pecado. É uma colheita do pecado. Uma semente negativa que eu planto, ela vai frutificar como uma maldição. É uma colheita, né? Vamos seguir aqui no texto. Toda semente ruim do pecado que eu semeio, o sangue de Jesus aniquila. Deu para entender? Você fala, não, irmão, você está falando que pecado não tem consequência. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não tem maldição. Estou falando que ela não gera um mal maior. Amém? Vai ter consequência? Vai, porque pecado tem consequência. Nós vamos falar mais sobre isso. Você é perdoado, mas ainda assim você tem que pagar. Você roubou, você vai preso. Vai, irmão? Ou seja, o pecado tem consequência? Tem, não tem? Tá, mas vamos seguir, para a gente entender melhor. Então o sangue de Jesus, ele mata a semente maligna do pecado que geraria maldição na sua vida. Amém? Colheita de semente boa é o quê? Bênção. Bênção na sua vida. Amém? Colheita de semente ruim é o quê? O contrário, maldição. Amém? Pecado gera semente ruim, né? Só que Jesus, como nós temos Cristo, o sangue dele faz o quê com essa semente ruim? Aniquila o poder dessa semente, germinar e gerar maldição. A germinação da semente ruim é a maldição. Amém, meus irmãos? Você entendeu isso? Vamos ver se... Vou dar exemplo aqui, vamos ver se vai dar para entender.
Vou dar um exemplo aqui de colheita e consequência. Alguém roubou R$10 de alguém. Esse roubo de R$10, aí a pessoa é descoberta. Qual que é a consequência? Em primeiro lugar, a vergonha. A vergonha é a primeira consequência. Em segundo lugar, R$10 de volta. Não é? Não é verdade? Outra consequência. Agora, quando é colheita, é diferente. Alguém roubou R$10. Aí tem a vergonha, quando é descoberto. Tem a devolução dos R$10, quando é descoberto. E você pode ter certeza que ele vai perder uns R$1.000 aí para frente, não sei como. Você me pergunta, mas como que vai acontecer isso? Não sei, aí é colheita. Vai acontecer. Ele plantou isso na vida de alguém, prejudicou alguém e vai ter a colheita. É porque era assim que era. É assim que funcionava, né? Mas em Cristo, nós não temos mais colheita. Temos consequência dos nossos atos, mas não colheita. Ficou mais claro? Amém. Colheita sempre tem a colheita boa, né? Da semente boa, que é bênção, mas a colheita da semente ruim sempre é o quê? Maldição. Lembra disso, né? Lucas 6, 38, a parte B do versículo, Jesus diz o seguinte, falando de consequência. Olha o que Jesus fala sobre consequência. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele está falando de consequência, ele não está falando de colheita. Ele está falando que é na mesma proporção. Com a medida que você tiver medido, vão te medir também. Amém? Está dando para entender? Não tem nenhum versículo que você procurar aí no Novo Testamento, nenhum versículo fala sobre colher algo relacionado a pecado. Colheita de pecado. No Novo Testamento, irmãos. Você não vai encontrar nenhum versículo falando sobre isso. Na Nova Aliança, esse princípio de semeadura e colheita nunca é usado para comportamento moral. Por exemplo, na Antiga Aliança, na Velha Aliança, falava sobre se matar, vai acontecer isso e isso com você. Se adulterar, vai acontecer isso e isso. Lembra? É apedrejado. Lembra da Velha Aliança, na lei? Agora, na Nova Aliança, pode procurar. Você não acha. Falando sobre o que vai... Condenação em cima de comportamento moral. Não fala. Se mentiu, vai acontecer isso e isso. Não fala. Não tem condenação em cima disso. Na Nova Aliança. Adultério, assassinato, mentira. Não. Mas existe uma semeadura e colheita hoje no Novo Testamento. Que tipo de semeadura e colheita que temos hoje no Novo Testamento? Vamos ler na Bíblia? Você fala, irmão, você está dizendo que não tem semeadura e colheita no Novo Testamento? Tem, claro que tem. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Quem fala sobre isso é Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus fala lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele fala que nós somos, vamos lá, vamos ler. Então, lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Então, no Novo Testamento, a semeadura, uma das semeaduras que a gente faz é com a palavra. Né? Um fazendeiro, quando semeia uma semente, ele espera na mesma hora o retorno dessa semente? Não. Aqui agora, o que nós estamos fazendo aqui? Semeando a palavra. Amém? A resposta é imediata? A palavra vai acontecer no coração dos irmãos. Amém? Assim como está acontecendo no meu. Né? E vai gerar frutos. Na reunião de célula, você ministra a palavra. Acontece imediatamente lá a resposta? Não. Mas às vezes, uma semana depois, você recebe um telefonema do irmão. Irmão, que a palavra falou tanto comigo essa semana, mudou minha forma de pensar, eu tomei uma decisão baseada nela, foi bênção demais para a minha vida. Obrigado. Deixa Deus te usar. Amém? Vocês já ouviram isso? Já receberam o telefonema? Por causa de semeadura. Depois de um tempo vem a colheita. Então, no Novo Testamento, uma das semeaduras que a gente faz, que Cristo está ensinando para nós, é a semeadura da palavra. Né? Isso tem acontecido diariamente aqui, no nosso meio. Né? Um outro exemplo de semeadura no Novo Testamento é que o apóstolo Paulo nos ensinou. A primeira está lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7. Onde Paulo se refere à semeadura como oferta. Oferta, recurso financeiro, como semeadura. Onde ele fala para nós fazermos participante das coisas boas aquele que nos instrui na palavra. Ele fala lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7. Né? Ou seja, quando você semeia recursos financeiros, você também está fazendo uma semeadura. Amém, meus irmãos? Não só a palavra, mas os seus recursos. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, um texto muito usado aqui, assim, pelo menos umas 3 vezes por semestre, os irmãos vêm aqui e usam esse texto na hora de ministrar a oferta.
Vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Paulo diz: isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, irmãos? Ou seja, Deus nos dá a oportunidade, né, através da oferta, né, ofertando com alegria, Ele nos dá a oportunidade de prosperarmos, né, porque fala que aquele que semeia muito, muito colherá. Amém? Basta semearmos com fé. Então, na cruz, Jesus mudou tudo. No Antigo Testamento tinha lá a lei da semeadura e da colheita, onde a gente teria colheita negativa com certeza. Mas quando Jesus foi para a cruz, Ele levou sobre Ele as maldições da colheita negativa. Ele levou sobre Ele. Amém? Amém, meus irmãos? Por que hoje a gente então não tem mais colheita dos nossos pecados, ou dos pecados dos nossos pais? Porque Jesus levou sobre Ele essas semeaduras e nos deu o quê? A colheita que era dele. Amém, meus irmãos? Hoje nós somos filhos de Deus, amém? Jesus não é filho de Deus? O que Ele fez? Eu vou pegar o que é meu e vou dar para vocês. Vocês também vão ser filhos de Deus, amém? E Ele pegou a nossa semeadura, né? Amém? Aleluia! João 4, 37, 38, olha o que fala. Jesus dizendo: pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus trabalhou naquela cruz, meus irmãos? Trabalhou? E nós entramos no trabalho dele? Hein? Ele é o semeador e nós somos os ceifeiros. Ele semeou e nós estamos colhendo. Amém? Nós somos muito abençoados. Ele é o herdeiro e nós entramos como co-herdeiros na herança dele. Amém, meus irmãos? Essa é a graça de Deus. A gente colhe o que a gente nunca semeou. A gente colhe o que a gente nunca semeou. A gente colhe a bênção de ser filho de Deus, amado, agraciado, justo. A palavra de Deus fala que nós somos justos. Amém? É isso que nós somos. Aleluia! Queria pedir os irmãos do louvor para subir aqui, por favor. Na lei, pela maldição hereditária, os filhos colhiam coisas ruins que não tinham semeado. Os filhos colhiam coisas que não tinham semeado. Na lei, no Velho Testamento. Agora, na Nova Aliança, a gente continua colhendo coisa que não semeamos. Que coisa? Só que a gente só colhe bênção. Amém, meus irmãos? Amém? Por causa da graça de Deus, a gente só colhe bênção. É isso que está acontecendo hoje, né? A colheita é diferente da consequência. Ficou claro isso para os irmãos? Hein? A lei da semeadura e da colheita, da forma como era apresentada no Antigo Testamento, só trazia condenação. Quem vive com essa mentalidade do Antigo Testamento, fica com a esperança roubada. Você não consegue ter esperança de dias melhores, né? Amém? Não é possível isso acontecer. A verdade é que mesmo com o seu passado de trevas, uma vez que você foi lavado pelo sangue de Jesus, não tem mais passado, não tem mais colheita desse passado. Amém, meus irmãos? O sangue aniquilou toda a semente maligna de pecado que a gente tinha plantado, que a gente tinha semeado. Isso ficou claro? O sangue de Jesus mata a semente maligna que você tinha plantado, que eu tinha plantado. Amém? Ficou claro isso? No Salmo 126, versículo 5 e 6, olha o que a palavra diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas que coisa estranha. O Salmo é lá do Antigo Testamento. E está falando que semeia com lágrima e colhe com júbilo. Está quebrada a lei da semeadura. Hein? A lei da semeadura não é semeia lágrima, tinha que colher uma tormenta de chuva, uma chuva de lágrimas. É ou não é? Não semeou lágrima? Hein, irmãos? Foi quebrado. Por que foi quebrado? Vamos ver no versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, aí mudou. A semeadura trazia coisa boa. Semeava com lágrima e colhia com alegria. Por quê? O Senhor entrou na história. Amém? E isso é o que aconteceu com a gente na cruz do Calvário. Quando o Senhor entrou na nossa vida, mudou a nossa colheita. Era para a gente colher pranto, mas a gente colheu alegria. Amém, meus irmãos? Amém? Pensa nisso, medita nisso.
Essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho. Quem já ouviu falar que o Evangelho é loucura? O Evangelho é loucura. Por que ele é loucura, meus irmãos? Por quê? Porque a gente semeia coisas que nem sempre vão germinar da maneira como a gente esperava, né? Você semeia algo negativo e espera o quê? Vou ter problema. Mas não tem. Pela graça você não tem. Mas por que você não tem? Porque você age em fé e declara que a vitória vai acontecer. Pastor, irmão, você está dizendo que não tem consequência dos meus erros? Não, tem consequência. Mas ficou clara a diferença de consequência e colheita? A colheita é muito pior do que a consequência, meus irmãos. Amém? Dê graças a Deus, porque a gente não tem colheita de semente maligna. Não tem colheita mais. Amém? Vamos ficar de pé? Porque nós somos o povo que não tem colheita mais de semente maligna. Em nome de Jesus. E a gente pode sim ter expectativa de coisas grandes na nossa vida. Você vai pensar na expectativa de festa, igual eu falei no início. Expectativa de festa. Lembra aí, como é que é quando vai ter uma festa na sua vida, na sua casa, na sua família? Como é que você fica? Como é que fica seu espírito? Alegria no coração? Motivação? Empolgado? É assim que você fica? É assim que você fica quando você vem para o culto, amém, meus irmãos? Hein? É assim que você fica quando você vai para a reunião de célula? É assim que você fica quando você vai para o cursão, para o CTL, para o seminário? Amém? A reunião de discipulado? Glória a Deus. A nossa esperança é o que aconteceu no Calvário. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa saída. É a nossa grande bênção. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor?